Brasília no ar, com Gabriela Echenique. Muito bom dia para você, Gabriela Echenique. Oi, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gabriela. Dos temas que movimentaram a política nessa semana, nós temos a indicação de um nome para a vaga aberta pelo Barroso lá no STF. O que você apura e o que você analisa? Milton, Lula já está decidido, a gente tem falado aqui já há um tempo, ouvi até Lauro Jardim falando mais cedo aqui sobre esse assunto. Jorge Messias, de fato, deve ser o indicado, mas está faltando conversar com Davi Alcolumbre para bater esse martelo e para fazer esse anúncio, não só como forma de respeito, mas para garantir que vai ter votos suficientes para a aprovação de Messias lá no Senado Federal. É sempre importante dizer que a indicação a ministro do Supremo é prerrogativa do presidente, é por isso que ele está disposto a indicar o nome de fato que ele prefere, o preferido dele, mas ele precisa de 41 votos para que o indicado seja, de fato, nomeado ao Supremo Tribunal Federal. E aí eu fui atrás dele no Congresso e no Planalto, saber se eles já têm esses votos garantidos, já que Lula já decidiu pelo nome de Messias. No Planalto, o que se diz é que, apesar de ser difícil, por ser um nome muito próximo ao PT, próximo a Lula, próximo a ex-presidente Dilma, eles acreditam que dá para passar, e eles citam o caso de Flávio Dino. Flávio Dino foi senador, era governador e atacava bastante os parlamentares. Ele era duro nas palavras dele, mesmo assim ele passou com 46 votos, uma aprovação difícil, mas conseguiu passar. O argumento do Planalto é esse, de que outros nomes até mais difíceis passaram. E o de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, não seria tão difícil assim, porque ele é muito reconhecido no meio jurídico, tem um bom relacionamento com os parlamentares, principalmente senadores, então o Planalto está apostando que vai ter os 41 votos necessários. Mas eu conversei com aliados de Davi Alcolumbre que dizem o seguinte: olha, Alcolumbre já disse aqui para a gente que não vai trabalhar a favor de Messias, e não é porque não gosta dele, mas é porque queria, de fato, Rodrigo Pacheco ali no Supremo Tribunal Federal. Então, não vai ser fácil para o governo Lula conseguir emplacar Messias, já que não vai ter esse apoio tão garantido de Davi Alcolumbre. E é por isso que Lula também quer conversar com o presidente do Senado antes, não só como forma de respeito, mas para colocar o nome de Messias ali e ver o que ele pode fazer para ajudar o governo. E, claro, o presidente Lula já tem algumas cartas na manga, algumas delas vamos lembrar, o ouvinte vai se lembrar que o governo tem demitido vários indicados do Centrão que estão no governo, em autarquias, em diretorias, até mesmo nos ministérios. E qual é a ideia? Ocupar esses cargos com indicados de Davi Alcolumbre, ou seja, Lula está disposto a oferecer vários cargos, além dos que Alcolumbre já tem no governo, para garantir o apoio dele ali a essa indicação de Messias, ou seja, está tudo conectado. E aí, pelo que eu conversei ali com alguns integrantes do Palácio do Planalto, é de que cargos dentro da Caixa Econômica e também dos Correios seriam alguns oferecidos a Davi Alcolumbre. Ou seja, Lula não dá ponto sem nó, já está pensando o que vai fazer para garantir que o nome de Messias seja bem recebido lá no Senado Federal e consiga passar com tranquilidade, até porque eu estava fazendo aqui uma pesquisa histórica, e o último nome que foi rejeitado pelo Senado Federal a ministro do Supremo foi no governo Floriano Peixoto em 1894. Então não ficaria nada bem para Lula ter um nome recusado ali no Senado, né? Sem dúvida. E, Gabriela, como que fica a situação do Rodrigo Pacheco, né, que chegou a ser muito cotado aí para essa vaga também, agora, ao que tudo indica, como você está nos explicando, não deve ser o escolhido. Como que ele está reagindo a isso? Olha, alguns aliados dele falaram que ele está bem tranquilo, viu, Cássia, de que ele não dependeria dessa nomeação. É claro que ele ficaria muito feliz, mas que está bem tranquilo diante dessa possibilidade de não ser mesmo o indicado para o Supremo Tribunal Federal. O que Lula quer desde o início e continuou deixando muito claro é que ele quer Rodrigo Pacheco no palanque de Lula em Minas Gerais. A ideia do PT é lançar Rodrigo Pacheco, mesmo ele sendo do PSD, como governador de Minas, como candidato em Minas, porque hoje Lula não tem ninguém no palanque de Minas Gerais, e é um estado importantíssimo para as eleições de 2026. Então, até por isso, há um burburinho aqui no Palácio do Planalto, Cássia, de que Lula ficou bastante irritado com Luiz Roberto Barroso, porque já esperava que Barroso anteciparia sua aposentadoria, mas não tanto. O combinado, digamos assim, era Barroso sai no ano que vem. Nesse meio tempo, Rodrigo Pacheco já é candidato ao governo de Minas, Lula indicaria Messias, mas, se reeleito, indicaria Pacheco em 2027 com uma nova vaga que vai ser aberta no Supremo Tribunal Federal.
Então, Lula ficou bastante chateado com isso, porque chegou no momento em que Pacheco sequer é pré-candidato ao governo estadual de Minas Gerais. E o que Lula tem dito a aliados? Que ele vai tentar convencer Pacheco ainda a vir para o palanque dele. Rodrigo Pacheco já disse a aliados que não quer isso, não está disposto a vir, mas é claro que Lula vai tentar usar ali não só do seu poder de presidente da República, mas do seu companheirismo ali com Pacheco para tentar convencê-lo a vir ao governo de Minas Gerais. Agora, claro que o PT já pensa num plano B, porque se Pacheco não quiser, precisa ter pelo menos alguém para que Lula suba no palanque. E aí eu já apurei aqui que são pelo menos 2 nomes os cotados dentro do governo. Alexandre Calil, que é um antigo conhecido ali do governo de Minas, mas também a prefeita de Contagem hoje, que é Marília Campos. Hoje ela está no 4º mandato de prefeita de Contagem, é um nome muito bem recebido pelo PT e pelos outros partidos de esquerda e pode vir como novo nome para lá. É o que Lula já tem pensado, até porque vamos lembrar, né? Lula está indicando o Messias, mas já está pensando aí o que fazer com Pacheco, não perder um aliado, pensar nas eleições de 26 e também já está de olho em substituta para o Messias ali na Advocacia Geral da União. O que não falta é pepino para Lula estar resolvendo agora, viu? Muito obrigado e bom fim de semana para você, Gabriela Echenique. Para vocês também, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Gabi.